Olá, estudante da primeira série! Nesse vídeo, vamos falar sobre elementos químicos. Vamos começar? Então, falando um pouquinho sobre a origem da matéria e a teoria do Big Bang, que está entre as mais aceitas pela comunidade científica para explicar a origem do universo. O universo surgiu a partir da explosão de uma única partícula, que era o átomo primordial, causando um cataclismo cósmico inigualável há cerca de 13,8 bilhões de anos. E o nosso conceito de matéria, né? Matéria é tudo aquilo que ocupa lugar no espaço e possui massa. E quando a gente tem a nossa matéria, ela se agrupa aí nos elementos químicos e para representar o elemento químico a gente usa esse conceito aqui, né? Então o elemento químico é um conjunto de átomos que possui o mesmo número de prótons, isto é, o mesmo número atômico, e aí a gente coloca lá o E para representar o elemento químico, o A na parte superior aqui para o número de massa e o Z para o número atômico. Esse número atômico representado por Z maiúsculo é o número de prótons existentes no núcleo do átomo, então o Z é igual ao P. O número de massa, que a gente usa o A maiúsculo para representar, é a soma do número atômico e com o número de nêutrons, ou seja, tudo aquilo que está dentro do núcleo do átomo. Então, o A é igual ao Z mais o N. E aí, tendo essa expressão, eu posso descobrir o número de nêutrons, que é o N maiúsculo, né? É a diferença entre o número de massa e o número atômico. Então, N é igual a A menos Z. Os isótopos, então, são átomos de um mesmo elemento químico que possui o mesmo número atômico, mas são diferentes no número de massa, pois o número de nêutrons do núcleo é diferente. E aí é uma ocorrência aí natural para muitos elementos. O carbono, por exemplo, possui 3 isótopos naturais. Então veja aqui que o Z dele aqui, 6, né, que está aí embaixo, é igual, e a gente tem a diferença do A aqui, 12, 13 e 14, porque tem uma quantidade de nêutrons diferente. Todos são carbonos, têm as mesmas características, são o mesmo elemento químico, mas tem essa diferença aí que chamamos deles então de isótopos. Iso significa igual, né? Isótopos, a gente lembra lá P de prótons, então igual na quantidade de prótons. Para um átomo neutro, a gente tem uma igualdade. Então, quando o átomo é neutro, o número atômico é igual ao número de prótons e também é igual ao número de elétrons. E aí a gente representa dessa maneira aqui, né? Por 23, Na 11. Então a gente tem as nossas igualdades aqui e o átomo é neutro. Quando ele ganha ou perde elétrons, ele vai se tornar um íon. E aí os íons têm nomes específicos. Quando ele é um íon positivo, a gente chama de cátion. Então são átomos neutros que perderam elétrons adquirindo uma carga positiva maior do que a carga negativa. E aí a gente representa assim com o sinalzinho de mais. Já o ânion é o íon negativo, então vai ter o sinalzinho de menos. São átomos neutros que ganham elétrons adquirindo cargas negativas, maior do que o número de cargas positivas, e aí vai ficar do ladinho lá, né, o negativo, Cl menos, O menos 2. Lembrando que o elétron é um valor negativo, então se ele ganha elétrons, ele ganhou um sinalzinho negativo, se ele perdeu esse elétron, ele vai estar lá com um sinalzinho de positivo. E aí as nossas substâncias, né, que são a combinação aí dos elementos, temos alguns grupos. Substância pura simples são aquelas formadas por um único elemento químico, como por exemplo o gás oxigênio, o O2. Temos substância pura compostas, quando a gente tem no mínimo 2 elementos químicos diferentes, como é o caso da água, H2O. Então temos 2 elementos químicos. Também podemos agrupá-las, as nossas substâncias, em substâncias inorgânicas, né, quando elas têm o átomo de carbono aí não como o principal, que é o ácido sulfúrico, por exemplo, e as substâncias orgânicas, que são aquelas que o carbono é o elemento principal da substância, que é o caso, por exemplo, da gasolina. Nesse vídeo, nós falamos sobre elementos químicos. Espero que vocês tenham gostado e até breve!